tempo de afastar-se e de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então é a passagem que o autor de Eclesiastes ele está nos falando sobre os tempos, né? E a gente tem vivido um tempo diferente, já vai completar, pelo menos que eu estou trabalhando em casa, vai completar um ano. A empresa está estendendo até junho, eu estou ficando louco já, quero voltar a trabalhar presencial, que hoje acho que eu estou trabalhando muito mais em casa. Mas vai completar um ano que a gente está num tempo diferente, né? Tendo etapas, mudanças, mas um tempo diferente, né? E a gente vive tempos de tribulação e isso não é privilégio nem tristeza só da nossa parte, né? Várias gerações sofreram tempos de tribulação, né? E tem uma música, essa passagem eu acho que inspirou muito o U2, aquela banda irlandesa lá, uma banda secular, né? Mas que tem várias músicas que são inspiradas na Bíblia. E tem uma música dele que se chama Miss Sarajevo. E ela fala muito começa falando de tempos, né? Há tempo para isso, há tempo para aquilo. E ela chama Miss Sarajevo porque eles se inspiraram, além da Bíblia, né? Porque você começa a ouvir a música, você lembra na hora de Eclesiastes 3. Mas ela chama Miss Sarajevo porque eles fizeram essa canção depois de ver um concurso de Miss, de ficarem sabendo que teve um concurso de Miss em Sarajevo durante a guerra da Bósnia, né? E assim, o fato de ter uma coisa talvez considerada uma das mais fúteis, né? Que é um concurso de beleza em meio a uma guerra, né? Meio a um acontecimento que estava afetando a todos, né? E eles fizeram esse concurso de beleza até como uma forma de resistência, né? Teve uma expressão de resistência esse concurso, mas isso acabou que inspirou eles a fazer essa canção e eu estava pensando nisso, né? Que trazendo, né, para o nosso dia a dia, para nossa vida cristã, que a gente vive em meio a uma guerra, né? Acaba que se a gente, o mundo jaz no maligno, como a palavra fala, né? E, e, e assim, a gente está em meio à tribulação e há tempo para todas as coisas, né? E em todas as coisas a gente tem que continuar num caminho, né? E igual eu estava falando, né? Não é um privilégio da nossa geração essas tribulações. Teve até uma discussão num grupo do trabalho que teve um colega que estava falando, que geração é a nossa, né? Aí começou a enumerar, teve o 11 de setembro, agora teve a pandemia, e teve isso, e teve aquilo. Aí teve um colega que virou assim, mas as outras gerações foram para a guerra. Teve gerações que tinha esse problema, não é a gente, né? E de fato, se a gente olhar, né, a nossa tendência é achar, nossa, somos azarados, né? E na verdade não, cada geração teve, né, teve, teve suas particularidades, tem seus desafios. Lógico, o mundo tende a ficar cada vez pior, né? Porque assim a palavra fala, né? Das tribulações que vão aumentando. Mas mesmo em meio a todas essas questões, é sempre nas gerações, né? Como o Paulo sempre fala, né? Tem os remanescentes, né? Aqueles que não é que ficam alheios ao que está acontecendo no mundo, mas são aqueles que perseveram, né? Que são os remanescentes que perseveram numa palavra e você vê traços nessas pessoas que são semelhantes em todas as gerações, né? Então sempre vão ter aqueles remanescentes entre os cristãos que, mesmo não estando alheios ao que está acontecendo na sociedade, mas eles perseveram num comportamento, numa cultura diferente, porque é Deus que tá trazendo, né? E tem uma alegria mesmo em meio à tristeza, né? E mesmo em meio à tribulação, ele tem essa alegria, né? Então sempre vai existir dentre as gerações os remanescentes, aquele povo que, mesmo sabendo que há tempo para tudo, como Eclesiastes fala, né? Eles vão discernir os tempos e saber que mesmo em tempos de guerra ou em tempos de paz, em tempos de abraçar e não abraçar, né? Como fala, até a gente tem vivido um pouco disso, né? E mesmo em meio a isso não muda o fato de quem Deus é e não pode mudar a nossa alegria
E como a passagem que a Ana leu, né, de sermos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. Nós somos tirados do império das trevas, né? Então, como o autor de Hebreus fala que há tempo para todas as coisas, né? Autor de Eclesiastes, perdão. Como ele fala que há tempo para todas as coisas, mas em todas essas coisas sempre vai existir uma linha contínua de crescimento do cristão. Então, todas essas coisas, todos esses tempos não vão afetar o crescimento do cristão. Pelo contrário, tudo isso vai estar cumprindo um propósito de Deus para que o cristão esteja sendo mais semelhante a Cristo, né? E o Paulo já ministrou esse estudo, não sei se foi em Uberlândia, enfim, eu já ouvi o estudo do Cronos e Kairos, né? E não é a ideia eu citar todo o estudo aqui, mas quando a gente fala de tempos não dá para não lembrar desse estudo, né? E o Cronos sendo aquele tempo cronometrado, né? Que a gente pode contar, né? Então, eu conto os meus dias, conto os meus anos, né? E o Kairos como aquele tempo da manifestação de Deus, né? Quando Deus se manifesta, é um tempo que não pode ser contado, porque Deus é eterno, né? Sempre, quando eu era criança e as pessoas sabiam que eu era crente, eu falava, mas quem criou Deus? Eu sempre tinha dificuldade para responder, né? E depois pensando, Deus não pertence a esse tempo, né? Aquela coisa que a gente aprende na escola de nascer, crescer, se multiplicar e depois morrer, não, Deus está fora disso, né? Ele não está no Cronos. E para quem está preso dentro do Cronos, é muito difícil você entender que existe algo fora do Cronos, né? Que não teve começo e não vai ter fim. E, e esse é o Kairos de Deus, né? E ele decide quando se manifesta, né? Cabe a ele decidir a manifestação dele, né? Só que no estudo Paulo ele fala isso e isso ficou muito na minha cabeça, né? Que às vezes a gente pensa que Kairos é o tempo de Deus e Cronos é o tempo do homem. Mas não, todos os tempos pertencem a Deus, tanto o Cronos quanto o Kairos, né? Tanto o Kairos, como a gente sempre fala, o tempo de Deus, mas o Cronos também pertence a ele, né? Então, todas as coisas pertencem a Deus, né? Eu não posso viver a cronologia do meu jeito e na expectativa do Kairos de Deus, né? Eu vivo minha vida do meu jeito, com a minha agenda, com as coisas que eu quero fazer em determinado tempo, e penso, não, mas quando Deus quiser manifestar, ele vai manifestar, mas aqui na minha cronologia eu faço do meu jeito. E não é assim, né? Até a minha cronologia, né? Ela faz parte do Kairos de Deus. Então, porque todas as coisas que estão na minha cronologia vai afetar esse crescimento, né? Vai afetar essa minha identidade, como eu estou parecendo com Cristo. Então, até isso é preparado e feito por Deus. Então, eu não posso simplesmente dizer que meu tempo aqui nessa terra é meu e quando Deus quiser ele se manifesta, né? Porque às vezes a gente quer um Deus todo poderoso para que eu possa fazer minha agenda e ele no Kairos dele, né? Até eu aceito isso às vezes, né? Como, não, no Kairos dele Deus vai intervir e vai fazer minha agenda funcionar. E não é assim, né? Às vezes o ser humano quer um Deus todo-poderoso, mas não quer um Deus soberano, né? Porque um Deus todo-poderoso eu posso forçá-lo à minha vontade, enquanto um Deus soberano eu preciso me adaptar à vontade dele, né? Eu que sou adaptado à vontade de Deus, né? Então, vamos ler lá em 1 Tessalonicenses, que ele vai falar muito disso, de que a gente não pode interferir nesse kairos, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5. A gente vai ler 1 Tessalonicenses 5, a gente vai ler do 1 ao 11, então, ok? Diz assim, 1 Tessalonicenses 5, 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios.
Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então ele começa falando, né, que acerca dos tempos não necessitais que vos escreva, porque vós sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Ou seja, não há nada que o homem possa fazer que vai intervir no kairós de Deus. Ele vai se manifestar quando ele quiser, da forma que ele quiser, né? A gente não pode interferir e isso pode ir contra, às vezes, os planos humanos, né? Os homens podem estar fazendo planos, né? Tem outra passagem que fala, né, que fala também da segunda vinda de Cristo, que uns darão assim casamento e continuarão fazendo as coisas que eles estão sempre fazendo e virá o dia do Senhor. E nada disso, né? Nada da nossa agenda vai intervir no kairós de Deus. Nada que a gente pense, Jesus vai voltar, mas ele podia voltar só depois disso ou daquilo. Os nossos planos não têm interferência nenhuma na vontade de Deus, né? Ele não tem compromisso, nunca colocou compromisso com esses planos que são humanos, né? Então, vai divergir do nosso tempo, né? Então, o kairós de Deus vai divergir. Assim como a segunda vinda de Cristo, eu entendo que aquelas intervenções de Deus, a manifestação de Deus, de outras, não só da segunda vinda, mas de outras coisas na nossa vida, elas vão acontecer, a gente querendo ou não, e quando a gente não sabe, né? Não depende da nossa intervenção. Não há nada que a gente possa fazer que possa manipular a vontade de Deus, né? Que possa manipular a mão de Deus, né? Vamos orar para que a mão de Deus seja mudada. A gente não consegue. A palavra de Deus não traz nada, nenhum indício que a gente possa fazer isso, né? Então a gente tem que entender que existe um caminho, né, trilhado para nós de antemão, né? Como diz lá em Efésios. Vamos até abrir lá. Efésios 2 diz assim. Efésios 2, a partir do versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Tem algumas versões que até falam que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, até as boas obras, elas não começam na gente, né? A gente tem sempre falado isso, né? Que a gente não pode se gloriar nem das boas obras, a gente não vai exigir nada, nenhuma intervenção de Deus, porque eu fiz as boas obras, porque eu segui a receita que devia ter sido feita, e agora ele tem que me abençoar nesse exato instante, ou ele tem que fazer o que eu quero nesse instante, tem que seguir aquilo que eu planejei para minha vida nesse instante, porque até as boas obras ele prepara para que a gente ande. Então, a nossa oração é que a gente, de fato, possa perseverar nessas boas obras que ele tem preparado para a gente. Então, tudo começa nele, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, como a música fala. Então, a nossa vontade, o nosso querer, os nossos anseios cronológicos, né? E até o nosso plano de vida, ele não vai interferir naquilo que é a vontade de Deus. Então, posso ter feito um plano perfeito para minha vida e ser admirado até pelos homens por isso, mas isso não vai fazer diferença nenhuma, porque a resposta certa vem de Deus. Tanto a resposta certa quanto o tempo certo vem de Deus, né? E até o Tiago tem falado nisso, né? Que existem pessoas que têm um excesso de futuro, né, Tiago? Você fala que tem as pessoas que têm são típicas pessoas que falam, que ficam na cabeça, não, o que será de mim? E ficam naquela preocupação, né, com um excesso de pensar naquilo que é o futuro, o que vai acontecer, como vai ser, e com muito medo, né?
E de fato ninguém sabe do futuro, né? Hoje a gente tá de uma forma e amanhã pode ser que aconteça alguma coisa, né? Se eu falasse um ano atrás que ia ter uma pandemia que ia durar um ano e que as empresas iam ter que se adaptar, eu vivia numa empresa que o diretor ficava passando de mês em mês, assim, olhando as mesas para ver se as pessoas estavam trabalhando ou estavam acessando algum site. E de repente a empresa teve que se adaptar, tá todo mundo em casa, né? Então, eu não imaginaria que isso ia acontecer, né? E ninguém aqui imaginaria, né? Se falasse 14 de fevereiro, né? O pessoal estava pulando carnaval ano passado. Tinha lá uma coisinha na China que poderia trazer uma pandemia, mas ninguém imaginava, né? Então, a gente não imagina o que pode acontecer amanhã. Então, as previsões de futuro são assim, são inúteis, né? A gente não consegue, de fato, prever o que vai se acontecer. A gente não tem esse poder, né? E é engraçado que essas pessoas, às vezes, tudo está indo bem, mas mesmo assim ficam ansiosas com alguma coisa, né? O que vai me acontecer, né? Então, é o excesso de futuro, né? Enquanto tem pessoas que têm... Só caiu a caneta aqui. Que é o contrário, né? Que é o excesso de passado. Que aí já são as pessoas que se perguntam, que ficam falando, né? Veja o que a vida fez comigo. Que pessoas que têm uma expectativa frustrada, né? Que às vezes imaginava que estaria de uma forma e ela olha e não está daquela forma que ela imaginava. E pensa, putz, aconteceu tudo errado, olha só o que a vida tem feito comigo. E enquanto as pessoas com excesso de futuro vivem ansiosas, essas pessoas com excesso de passado vivem depressivas, né? Porque não conseguem soltar do passado e olhar para frente. Enquanto a Bíblia ela nos chama não para viver no passado, não para viver no futuro, mas para viver no presente, né? E viver no hoje. E de fato, se você pensar o tempo mais próximo, se a gente pudesse falar assim, do Kairos, o tempo mais próximo no Cronos, né, na nossa cronologia, o tempo que está mais próximo do Kairos é o hoje, porque assim como no Kairos Deus ele tem um campo de ação sobre qualquer momento, né, como ele está no Kairos, ele está fora da cronologia, ele tem um tempo de ação sobre qualquer momento da cronologia. O tempo mais próximo dentro da cronologia que a gente tem, um campo de ação, é hoje. Porque é hoje que eu posso agir sobre alguma coisa, é hoje que eu tenho uma ação sobre isso, né? Então, se a gente parar para pensar, o mais próximo do Kairos não é o futuro, não é a eternidade lá longe, né, como a gente pensa, mas é o próprio hoje, né, onde está o campo de ação, né? Vamos abrir outro versículo lá em Mateus 6. 6:34. Que diz: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, basta a cada dia o seu mal. E vamos voltar alguns versículos aí, que ele está falando exatamente sobre essa questão da ansiedade, né? A partir do versículo, fala assim, do versículo 25, fala assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou o que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas as coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquietais, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal.
Então ele está falando dessa questão, né, de que a gente não deve viver um momento que não existe, né, mas a gente deve buscar o reino de Deus. E buscar o reino de Deus é viver as boas obras que ele preparou de antemão para a gente. E todas as coisas serão acrescentadas, né? E tem uma história do... Eu não sei se eu já contei essa história, acho que eu já contei, mas eu vou contar. Sempre tem as histórias. Mas os Estados Unidos é conhecido por ter muitos processos, às vezes até beiram o ridículo, né? As pessoas processam outras pessoas ou empresas por qualquer motivo. E teve um processo lá e a internet diz que é verdade. Eu pesquisei e existe, mas enfim, vamos tomar que é verdade. Existe esse processo que uma mulher comprou um motorhome, um trailer, né? E o trailer era piloto automático. E ela, ok, comprou o piloto automático, achou sensacional, né? E ela estava dirigindo e ligou o piloto automático e foi na parte de trás do trailer para fazer um café, enquanto o piloto automático iria dirigir para ela. E o carro capotou, porque ele não faz curva, né? O piloto automático, ele apenas mantém a aceleração do carro, né? Quando você compra um carro com piloto automático, você acessa o piloto automático e põe lá 60 km por hora, você liga o piloto automático, ele vai continuar a 60 km por hora, mas você tem que fazer as curvas, inclusive tem que frear caso apareça um carro na frente, né? Ele vai manter a 60 km por hora e vai empurrar o carro. Se você não frear, não fizer as curvas, ele vai sair. Enfim, mas ela processou a empresa porque falava que era piloto automático e ela queria um piloto automático, ela não queria só que acelerasse, né? Mas enfim, às vezes a gente na nossa vida, a gente escutando isso, né, que Deus cuida de nós, né? A gente pensa que na nossa vida é ligar um piloto automático. E a gente quer ligar um piloto automático e viver irresponsavelmente e sem planejar nada e falar, não, Deus vai cuidar, né? E Deus que é responsável, né? E a gente joga tudo isso para Deus, mas na verdade não é um carpe diem irresponsável, né? Ah, aproveite o dia então, porque é Deus que cabe a Deus, eu não tenho que fazer nada e segue a vida. E o hoje não é assim, né? Até os planos, né? Eu estava lendo um livro que falava isso, que quando você planeja alguma coisa, o fato de planejar não é que você está agindo no futuro. Na verdade, os planos estão no futuro, mas o campo de ação de planejar está no hoje. Então, faz parte do hoje, faz parte daquilo que a Bíblia nos fala para fazer, né? Então, até o planejar e pensar, e lógico, a gente sabe que a resposta certa vem de Deus, como a gente já falou, né? Eu planejar não significa dizer que eu estou agendando minha vida para aquilo, mas eu estou colocando aquilo que Deus mandou. Ó, façam planos, mas tenha certeza de que a resposta certa vem do Senhor. Então, no momento que eu faço uma agenda, que eu faço um planejamento para o futuro, vou estudar, vou fazer aquilo, eu não posso criar uma expectativa de que aquilo de fato vai se cumprir, porque a resposta vai vir do Senhor. Mas também eu não posso viver uma vida irresponsável que eu não vou parar e ouvir de Deus aquilo que eu tenho para o futuro, né? Então tudo começa em Deus, né? Então se eu estou planejando, que esse planejamento comece em Deus, porque é assim que as coisas têm que ser. E viva no hoje, não viva na expectativa do que vai acontecer. Os meus planos sejam feitos no hoje, sabendo que a resposta de Deus vai vir no tempo dele, né? Então, não é um carpe diem, né? Aproveite a vida e segue irresponsável, né? Esse viver no hoje. Não é ligar o piloto automático e fazer um cafezinho lá atrás, né? Mas também, né? Se a gente falasse isso, até, né, Tiago, se a gente fosse para aquelas palestras motivacionais e falasse isso, né? A gente poderia falar até esse ponto que eu falei, e de repente o cara vai lá. Então, pessoal, vocês têm que tomar as rédeas da sua vida, tem que pegar a direção da sua vida e dirigir. Que também não é o caso, não é o que a Bíblia nos ensina, né? Ao mesmo tempo que não é uma irresponsabilidade, como eu falei, também não é pegar as rédeas da minha vida e falar que eu vou fazer na minha cronologia tudo que eu quero, né? Não é o falar, não é o piloto automático, deixa a vida me levar, então vou pegar o volante, vou dirigir e agora sou eu que faço as curvas. Também não é essa forma, né? O viver o hoje não é colocar nas minhas mãos todo o poder, como eu falei, né? Às vezes eu vou planejar, mas esse planejamento também começa em Deus. E ele passa por Deus e termina em Deus. Então, todas as coisas que eu faço em Deus, entendendo que Ele prepara as boas obras.
Ao mesmo tempo que não é irresponsabilidade, também não é achar que eu sou dono da minha cronologia, eu vou fazer do jeito que eu quero e que Deus se vire para cumprir essa minha agenda. Mas entender que a resposta vem de Deus, né? Não é tomar as rédeas da minha vida também, né? Então, em resumo, né, o viver o hoje, ele aponta para a cruz de Cristo, né? Então, todas as coisas elas apontam para a cruz de Cristo e viver o hoje, quando a Bíblia fala, também aponta para isso, né? Eu entendo que eu vivo o Cronos, onde há tempo para todas as coisas, como a gente começou lá em Eclesiastes, mas em tudo eu vivo para Cristo. E Ele é o piloto que vai me levar para fora desse Cronos, né? Então, Ele é o piloto que vai dirigir dentro desse Cronos, mas com foco em algo superior, né? Vamos ler lá em 1 Coríntios, né, o que Paulo fala sobre isso. 1 Coríntios 15, 19. Diz assim: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, irmãos, Deus tem que ser o piloto desse nossa cronologia para que a nossa expectativa e a nossa esperança não seja só nessa vida, não seja só na cronologia. Porque senão vai ser algo vazio, sem sentido, sem um propósito, sem um fim. Mas Ele dirige a minha vida, Ele prepara as boas obras para que eu ande nelas com responsabilidade, mas para que tenha algo futuro, né? Para que o propósito não esteja vinculado nessa vida, não esteja só por essa vida, mas seja algo que vai nos trazer, que vai nos levar para a eternidade com Ele, né? Então, o viver o hoje aponta para a cruz, porque é em Cristo eu posso viver o hoje, dirigido por Ele, cronologia dirigida por Ele, mas entendendo o Kairos, que vai intervir quando tem que ser e vai me levar para a eternidade com Ele, né? E então aponta para a cruz, né? Eu trouxe algumas coisas dessa questão de apontar para a cruz, alguns itens. Eu entendo que pode existir várias outras questões, né, infinitas sobre isso, mas quis trazer alguns pontos que vão de encontro a isso que a gente está falando, né? O que a cruz me aponta, né? Quando eu falo de cruz, falo do hoje, como viver a nossa vida no hoje, né? Então a cruz ela me aponta a responsabilidade. Vamos ler lá em Mateus 16, 21. Você lê para gente, Branca? Uhum. A Ana vai ler para a gente, 21 ao 25. Mateus 16, 21 ao 25. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti mesmo, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se a Pedro, disse: arreda-te, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Então, Jesus está falando, né? Ele começa falando sobre a questão do que convinha acontecer com ele, né? E esse acontecer com ele era o propósito de Deus, né? Que estava se cumprindo na vida dele. Ele entendia isso e de repente Pedro fala: não, tem compaixão, não, peraí, e aí, toma as rédeas da sua vida aí, não precisa acontecer isso, né? E ele fala: arreda-te de mim, Satanás, né? Então é bem forte essa passagem de Jesus com Pedro. E ele fala uma coisa maravilhosa, né? Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome-se a sua cruz e siga-me. Então, a cruz ela nos aponta também uma responsabilidade, né? Porque a partir do momento que Jesus fala, tome a sua cruz, é porque em qualquer instante que a minha vida, que eu estiver pensando em tomar as rédeas, eu vou vou olhar para essa cruz e vou me ver crucificado com Cristo. E crucificado não tem ação nenhuma, né? Então, a partir do momento que eu pensar em fazer alguma coisa da minha própria cabeça, a cruz me aponta
a responsabilidade que eu tenho, né? E o Paulo ele dá um exemplo muito legal, né, de um, de um boi, né, que está arando e tem um inseto, algum bicho sentado em cima, uma mosca sentada em cima desse boi, e a mosca olha, nossa, olha tudo que a gente já fez, né, tudo que a gente trabalhou, e assim, não fizemos nada, né, mas somos responsáveis porque nós somos como é que é a palavra? Somos participantes, né? A gente é cúmplice do que está acontecendo, né? Porque Deus nos permitiu assim ser, né? Então, tem ali uma palavra de tome a sua cruz, né? Tem uma palavra de responsabilidade. Apesar de que nada vem de nós, mas tem uma palavra de que, olha, você está fazendo parte disso, você agora é cúmplice disso. Você tem uma responsabilidade sobre isso, né? Mesmo que a gente vai olhar para trás, nossa, olha que trabalhão, e a gente não fez nada, a gente ficou sentado em cima do boi, né? Mas a gente é cúmplice agora disso porque Deus nos fez participantes, né? Então a cruz ela nos aponta uma responsabilidade. Então no hoje eu tenho uma responsabilidade sobre isso, né? Eu não posso mais viver a minha cronologia por mim mesmo. Não posso mais viver a minha cronologia pelos meus anseios, pelas minhas necessidades, pelos meus medos, pelas minhas angústias, pelo meu achismo, por olhar para trás e achar que minha vida que devia estar de outra forma, ou por olhar para frente e achar que minha vida tem que estar de outra forma daqui a um ano. Não, eu tenho uma responsabilidade sobre isso. Eu tenho uma responsabilidade de tomar minha cruz e toda vez que eu pensar assim, me ver crucificado com Cristo nela. E entender que Ele está fazendo todo o trabalho, né? Segunda coisa é a identidade, que também é bem próximo disso, né? Lá em Gálatas 2:20 diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então a identidade, né? Quem sou eu agora, né? A cruz ela me mostra isso, né? Não vivo mais eu, né? Agora a vida que eu vivo na fé do Filho de Deus. Então não vivo mais segundo esse mundo, né? Então há tempo para todas as coisas, né? Mas mesmo em qualquer desses tempos, eu vivo em Cristo. Então eu estou entre os remanescentes, que vai ter sempre uma linha de traços que são semelhantes em todas as gerações. Esses remanescentes vão ser aqueles que permaneceram em Cristo, e isso vai ser igual em qualquer geração, independente se uma geração teve guerra, se outra geração teve Covid, enfim. Agora a minha identidade está em Cristo, não está mais nesse mundo, não está no que acontece nesse mundo. Eu não sou, não, a gente não deve ser mais conhecido como a geração que passou pelo Covid, mas nós, entre a geração que passou pelo Covid, foi parte das pessoas que foram remanescentes e continuaram firmes na fé, permaneceram perseverantes na fé. Eu não quero ser contado entre a geração Covid, não quero ser contado entre a geração X, Y, Z, quero ser contado entre aqueles que permaneceram firmes, perseverantes em Cristo. Essa é a nossa identidade agora. E a cruz nos aponta a isso, né? Que a partir do momento que eu morro para mim mesmo, eu vivo para Cristo, não vivo mais para os anseios, né? E a terceira coisa é exatamente isso, morte do eu, né? A cruz ela mostra, nos aponta a morte, que nós estamos mortos para nós mesmos. Gálatas 5:24 fala isso. Gálatas capítulo 5, versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. E Romanos 6, do 6 ao 11, diz assim: Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim, também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Então, a cruz também nos mostra isso, né? Que estamos mortos para nós mesmos, né? Como a identidade que eu falei há pouco, né? Mas a morte do eu. Então, se eu não estou vivo, né? Uma pessoa morta, ela não tem nenhuma ideia, não tem nenhuma voz, né? Porque agora é Cristo que vive em mim. Então, Ele que é a voz na minha vida, Ele que é a voz, e Ele que vai ditar todas as coisas, né? Ele que vai ditar a minha agenda, Ele que vai ditar o que vai acontecer, como vai acontecer, e eu tenho a responsabilidade de seguir nos passos que Ele prepara para mim, né? A quinta coisa, né? Não, perdão, quarta, lugar de vitória. Gálatas 6:14. A cruz aponta o lugar de vitória. Gálatas 6:14. Diz assim. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então ela mostra o lugar de vitória, né? E mostra que nós somos, com essa identidade, né? Como a gente já falou, nós somos mais do que vitoriosos, mesmo que as redes sociais nos mostrem o contrário. Porque é muito engraçado, né? Como as redes sociais, elas não é que elas criaram, né? Eu acho que o mal já existe, né? E algumas ferramentas, não é que elas criem, né? Tipo, quando falar um jogo violento fez a pessoa ficar violenta. Não, ela só potencializou algo que já estava no coração da pessoa, né? E as redes sociais acabaram potencializando, né, a comparação na vida das pessoas. Então você abre ali um Facebook, um Instagram, e as pessoas estão vivendo vidas maravilhosas, porque ninguém coloca um tempo de tristeza, um sofrimento, né? Elas estão vivendo coisas maravilhosas. E isso às vezes afeta o cristão e é terrível, porque a gente não pode olhar para isso. A gente não pode olhar para as pessoas e se comparar. E às vezes a gente está olhando e se achando um perdedor. Nossa, olha a pessoa, o jeito que ela está, olha as coisas que estão acontecendo na vida dela e na minha está desse jeito. E a cruz ela nos mostra que nós somos mais que vencedores, porque um vencedor é igual um campeonato de futebol, né? Esse ano quem ganhou a Libertadores lá foi o Palmeiras, tá todos os palmeirenses felizes. Mas a partir do momento que passou, o ano que vem vai ter outro campeão, vai ter outro vencedor. E quando a Bíblia fala que nós somos mais que vencedores, é porque essa vitória nunca vai ser superada. Nós sempre vamos ter essa vitória, porque Cristo a venceu por nós. E isso é eterno. Nunca vai ser superado. Nós somos mais que vencedores, né? E isso que tem que estar no nosso coração, não a comparação com outras pessoas, não a comparação da nossa vida, de como a gente está evoluindo nessa terra, mas entender que nós temos algo superior, né? Que não está ligado, fixado somente na cronologia, como Paulo falou, né? Se eu pensasse só nas vitórias dessa vida, e que são vitórias que amanhã já não são mais, que eu tenho que ter outra vitória, e a vitória de cada dia, se eu ficar só nisso, seria o mais infeliz de todos os homens. Mas agora a cruz me mostra isso, né? Que eu tenho uma vitória eterna que Cristo conquistou por nós, porque por nós mesmos a gente não conseguiria, né? Então a cruz também nos aponta isso, né? É um lugar de vitória. Quinta coisa, revela o amor de Deus, né? Por nós, mesmo sendo nós quem nós éramos, né? Então mostra o amor de Deus mesmo nós sendo pecadores, né? Isaías 53:4. Vou voltar lá para o Antigo Testamento. Isaías 53, do 4 ao 5. Pedro, Oi, diga, Mish. o versículo anterior não anotei bem, porque não achei o que você falou. Gálatas. Perdão, Mish. 6:14. 6:14. Capítulo 6, Tá versículo 14. Pessoal, se eu estiver falando muito rápido, vocês falam que minha tendência Sabia que era Gálatas, mas não consegui achar. Obrigado. Já é. Minha tendência é acelerar, viu? Às vezes meus colegas de trabalho falam isso. Pedro, desacelera, desacelera. Enfim, vocês vão falando aí do ritmo. Então, quinta coisa, revela o amor de Deus por nós, mesmo nós sendo quem nós éramos, né? Isaías 53, 4 ao 5, diz assim: Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou para si.
e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, olhando para a cruz também, mostra o amor de Deus por nós, mesmo nós sendo pecadores. Ao mesmo tempo que também mostra de onde nós saímos, né? Então, quando eu falo que nós somos mais que vencedores, e a cruz mostra isso, e ela mostra o porquê disso, né? Porque nós éramos pecadores, malditos, separados de Deus, e através da cruz nós somos reconciliados. Então nós conseguimos transpor um abismo gigante que a gente não conseguiria pela própria força. E a cruz nos mostra isso, né? Nos mostra de onde a gente saiu. E entender de onde que a gente saiu devia e deve afetar completamente as nossas vidas. Porque quando eu olho para as tribulações do dia a dia, quando eu olho para os tempos, né? Estou num tempo de sofrer, mas quando eu olho para a cruz, isso me aponta de onde eu saí. Não tinha condição pior do que aquela, e Deus me resgatou. Então toda essa leve e momentânea tribulação, como a Bíblia fala, né, é nada perto daquilo que nós já conseguimos, ou melhor, alguém conseguiu por nós, alguém fez por nós, que foi nos resgatar do império das trevas. Então, por isso que a Bíblia pode falar com toda a autoridade que é uma leve e momentânea tribulação. Porque às vezes a gente está numa tribulação que a gente acha até injusto esse versículo. Fala, que leve o quê? Como assim leve? Mas tem uma base para a Bíblia falar isso. Quando a gente olha para a cruz e vê de onde que a gente saiu, de quão terrível situação nós estávamos, quão desesperadora era aquela situação, e Cristo nos resgatou. Aí, irmãos, qualquer coisa vira leve e momentânea tribulação. Por mais que a gente sofra, por mais que a gente chore, por mais que a gente compartilhe entre os irmãos, e Deus é tão maravilhoso que Ele não precisava fazer mais nada, né? Só da gente olhar para a cruz e olhar tudo isso que eu estou falando, né? Que a gente tem que morrer para nós mesmos, e de onde que a gente saiu. Não precisava fazer mais nada, mas mesmo assim Ele coloca uma igreja, coloca pessoas perto, porque mesmo chorando e sendo essa leve momentânea tribulação, Ele ainda assim coloca graça sobre graça de colocar pessoas próximas para nos apoiar, para passar por essa situação ainda com mais facilidade, né? Então, a vida do cristão é graça sobre graça, porque a cruz ela nos aponta que nada mais precisava ser feito, porque Deus fez algo maravilhoso. É igual você fazer algo maravilhoso para a pessoa e a pessoa ainda ficar pedindo mais coisas. E Deus, por sua graça, nos dá graça sobre graça, né? Mais coisas, uma igreja para nos confortar nos momentos de tribulação, dá pessoas próximas para se achegar, né? Então, é graça sobre graça, irmãos, né? E a cruz, ela mostra essa graça alcançada, né? E por último das coisas que eu queria colocar, né? Não por último das coisas que a cruz aponta, porque acho que a gente poderia abrir o microfone e todo mundo falar um pouco sobre isso, porque é maravilhoso, né? Mas das coisas que eu queria falar, a sexta é dimensão eterna, né? Em Romanos 6:4 diz assim. Romanos, capítulo 6, versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então ele começa falando de uma ressurreição, né? Então de uma dimensão eterna, porque Cristo ressuscitou para nunca mais morrer, para viver eternamente. E ele fala assim, andemos também em novidade de vida. E ele não fala, Paulo não fala, vamos andar lá na eternidade. Ele não coloca isso como um ponto futuro, mas ele fala, como Cristo ressuscitou, e essa eternidade foi mostrada na cruz, né? Que é a morte e depois a ressurreição, mostra essa dimensão eterna. E mostra também ela já afetando o presente. Por isso é eterno, tanto para frente quanto para trás. Né? Às vezes a gente pensa em eternidade como lá na eternidade, né? Vou viver lá na eternidade. Mas essa dimensão eterna ela já se faz presente hoje. Mais uma vez a gente falando do hoje, né? Então esse efeito, né? Essa dimensão da cruz, ela já tem efeito hoje, né? Então hoje nós vivemos já em novidade de vida. Não é esperar o eterno como
como a questão do algo futuro, né? Mas o eterno já é no hoje. Hoje a gente já pode viver o eterno, a gente já deve viver o eterno. Então, quando a gente fala de viver o hoje, né, irmãos? Como, voltando lá à questão do piloto automático, não é simplesmente largar as rédeas e largar o volante e ir lá para trás preparar um café e deixar a vida me levar, mas também não é tomar as rédeas da minha vida e agora eu estou no volante, mas viver o hoje é olhar para a cruz. E a cruz, com todas essas implicações e com todos esses apontamentos, né, de responsabilidade, de que agora eu sou cúmplice daquilo que está sendo feito, porque Deus me tornou cúmplice, né? Da identidade em Deus, saber quem eu sou, da morte do eu, né, de entender que essa cruz eu vou carregar ela, e no momento que os meus desejos estarem se aflorando, eu tenho que entender que eu estou crucificado nessa cruz. No momento que eu quiser ir lá e bater no meu irmão, entender que minha mão está travada ali na cruz e eu não posso agir assim, né? Que agora não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O lugar de vitória, né, de que mesmo que o mundo fale que eu não sou um vencedor, ou que eu mesmo olhe para as redes sociais e, nossa, compare, né? E, não sou um vencedor, as pessoas estão lá na frente, eu estou aqui ainda. A cruz, ela mostra essa vitória, porque nela, Cristo alcançou a vitória por nós, né? Revela o amor de Deus e quem nós éramos, né? Igual eu falei, a gente tem que entender a dimensão de onde nós saímos e sermos gratos por isso, e isso afeta completamente a nossa vida, o nosso modo de ver as coisas, né? Então, a cruz, ela é o filtro que a gente tem nos nossos olhos para ver todas as coisas, né? Então, assim, tem uma frase, né, que fala que o Evangelho, né, a cruz de Cristo, ela é maravilhosa, não simplesmente porque por ela eu posso ver as coisas de Deus mais claramente, mas também porque eu posso ver todas as coisas, né? Porque agora eu posso olhar para o mundo e para os tempos e enxergar melhor todas as coisas, né? Não somente umas, mas todas as coisas, né? Fala que o homem carnal discerne as coisas que são da carne. O homem espiritual discerne todas as coisas. Não fala, né, que talvez a gente esperaria, o homem espiritual discerne as coisas do espírito. Não, discerne todas as coisas. Então engloba tudo, todas as áreas, né? Corpo, alma e espírito. E a dimensão eterna dessa cruz, né, que nos afeta já hoje, não no futuro, mas já nos afeta hoje, né? E estou terminando, irmãos. Queria ler Jeremias 2:13, voltando lá para o Antigo Testamento. Jeremias 2:13. Diz assim, o profeta falando sobre o povo de Deus, né? Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Então, o profeta está falando de uma coisa muito interessante, né? A gente tem o manancial de águas vivas, que é Cristo, né? E ele está falando que o povo largou esse manancial e criaram cisternas. E cisterna pode dar uma falsa impressão de segurança, né? Porque eu cavei, eu consegui, eu fui lá e achei a água e criei essa cisterna. E ela pode dar uma sensação de segurança, de que eu estou seguro porque eu tenho a água aqui. Mas assim, eu estava olhando sobre cisternas, né? Tem duas coisas diferentes, bem importantes, que são diferentes de um manancial. A primeira é a qualidade da água, né? Que sem dúvida a água de manancial tem muito mais qualidade, porque é uma água corrente que vai se renovando, enquanto a cisterna é uma água parada e que a qualidade é muito ruim, questionável, né? E o outro ponto, que até acho que é o ponto que Jeremias está querendo trazer, né, quando fala de não reter as águas, é a questão que vai acabar. Enquanto o manancial não acaba essas águas, né, o manancial ele sempre vai ter água, não vai faltar, vai sempre se renovar. A cisterna uma hora vai acabar. Então, por mais que eles tenham segurança naquilo, uma hora isso vai se terminar, né? Então, as pessoas elas achavam que iam ser felizes, né, vivendo a sua própria glória ali de cavar uma cisterna.
tomando decisões à luz da sua própria sabedoria, né? Até pensava, eu vou criar uma cisterna, eu tenho tecnologia para isso, e isso vai abastecer toda a região, enfim. E era muito comum, né? Até o Tiago trouxe um estudo aí sobre a mulher lá que estava próxima à cisterna. Tornou-se muito comum ali no povo de Israel, né? Cavar cisternas. E acabam que as pessoas se tornam seus próprios deuses, né? Porque elas acham que têm esse poder de domínio sobre as suas próprias vidas e acabam virando os próprios deuses das suas vidas, né? E duas frases que até anotei aqui, bem interessantes. Fala assim: viva longe de Deus e estará longe de si mesmo. Viva apenas para si e nem isso conseguirá. E então essa passagem ela traz muito disso, né? De que às vezes a gente está criando cisternas na nossa vida, né? Para saciar uma sede que nunca vai saciar, né? Não só pela qualidade da água, que é, que é ruim, que nunca vai preencher o vazio, né? O homem ele tem um vazio no coração que só Deus pode preencher, né? E às vezes a gente está criando cisternas na nossa vida, achando que a gente vai preencher um vazio, e isso nunca vai ser preenchido por essa cisterna. Isso, a gente sempre o homem é um saco sem fundo, sempre vai precisar de algo mais, né? A gente achando que essa cisterna vai preencher e não vai. E outra coisa é que isso vai acabar. Às vezes a pessoa acha que essa cisterna, preencheu, ótimo, tá legal, apesar de não ter preenchido o vazio, a pessoa vai achar que preencheu, mas também outro ponto, isso vai acabar, né? Então por isso que quando é falado aqui na igreja, né, sempre repetido de que tudo tem que ser para a glória de Deus, isso é muito forte, porque é o trabalho, seja o casamento, seja a família, se isso não for para a glória de Deus, isso vai estar sendo uma cisterna na sua vida, para preencher um vazio, para preencher uma necessidade, para curar uma carência, só que a qualidade dessa água não é boa, ela não vai te satisfazer, ela não vai saciar sua sede, e uma hora vai acabar. Quando acabar, você vai ter que procurar outra cisterna. E vai viver na crise do homem moderno, que sempre está procurando algo para preencher esse vazio. Aí seja, ok, casei, tô vazio, então agora eu vou ter filho, vou fazer. Vai viver sempre um poço sem fundo, se essas coisas não forem para a glória de Deus. Então, por isso é importante, tudo que a gente faça, faça para a glória de Deus. Se eu estou trabalhando, seja para a glória de Deus. Eu tive até queria ter compartilhado na terça, mas não acabei entrando um pouquinho atrasado. Mas teve uma reunião, né? Compartilhei na reunião de oração, né? As questões com o novo gerente que chegou já querendo mudar tudo, né? E só que essa palavra, acho que Paulo tinha trazido isso uns domingos atrás, né? De que tudo que fizer faça para a glória de Deus, o trabalho é para a glória de Deus, a família é para a glória de Deus, o casamento para a glória de Deus. E eu acordei no dia dessa reunião com isso na cabeça, né? De que é para a glória de Deus. E eu coloquei isso diante de Deus e falei: Deus, meu trabalho é para a glória do Senhor. E não pode ser para minha glória, não pode ser para ganhar dinheiro, porque isso a gente leu, né? Que não é para isso também, né? A gente não deve ficar ansiosos com essas coisas. E nessa reunião, sem eu falar nada, assim, a gente estava numa reunião com o pessoal de outra empresa, né? Que a gente tem interface. E o meu gerente era o detalhe era esse, era a primeira reunião que ele iria participar junto com essas pessoas, né, que recebem os nossos trabalhos. E, e eu fiquei muito tranquilo, porque ficou na minha cabeça, é para a glória de Deus, e eu tenho que agir conforme isso. Então, seja para a glória de Deus tudo que eu faço. E nessa reunião, os caras elogiaram o nosso trabalho do nada, assim. Na primeira reunião que o gerente estava, eles nunca tinham feito isso explicitamente, e eu depois contei para ela, nossa, na primeira reunião que o Celso participou, os caras elogiaram. E tem que ser assim, né, irmãos? Não pode ser para nossa glória. Senão a gente está criando cisternas, né? Cisternas que a água vai acabar e eu vou ter que cavar outra cisterna. E essa água dessa outra cisterna também vai acabar. Então, tudo que a gente faça, né? Seja para a glória de Deus. Seja o trabalho, seja a nossa família, seja até a nossa congregação, né? Não seja para nossa glória, não seja para que a gente se envaideça de que a palavra que a gente tá levando convenceu muitas pessoas, porque não é isso. Seja para a glória de Deus, para que o nome dele seja exaltado. Que as nossas congregações, que a nossa igreja reflita a glória de Deus, não reflita a glória de homens que são bons de argumento,
que conseguem convencer as pessoas, mas reflita a glória de Deus, que Ele seja engrandecido em todas as coisas da nossa vida, né? Então, em meio a tempos que a gente de tribulação, tempos às vezes da gente se afastar, que nesse tempo a gente seja os remanescentes que continuam caminhando e fazendo todas as coisas para a glória de Deus, fazendo aquelas coisas que Ele mesmo prepara, né? Que a gente possa viver o hoje, não com irresponsabilidade e não tomando as rédeas, mas entendendo que esse hoje a Deus pertence. E andando sobre as obras que Ele vai preparar para a gente. Amém? Não cavando cisternas, mas vivendo, bebendo da água desses mananciais de água viva, né? Até lendo o último versículo, irmãos, prometo. Apocalipse 7:17. Passagem bem bonita. Tem várias passagens, né, que falam da água viva. Dessa água que, quando você toma, você não sente mais sede, que ela te preenche por completo. Desse manancial que nunca seca, que nunca vai faltar, né, que eu não vou precisar cavar poços. E essa passagem eu acho bem bonita, de Apocalipse 7:17. Fala assim: porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Então, em meio a todas as tribulações, Deus é aquele que está limpando toda lágrima, que já limpou, já pela cruz mostra isso, e nos apacenta e nos leva como guia até as fontes de água viva, né? Então, que isso seja presente nas nossas vidas. A gente não seja obstinado a criar os nossos poços, os nossos cavar as nossas cisternas, mas que a gente beba dessa água da vida. E aí a gente nunca vai ter sede, seja hoje ou na eternidade. Amém, irmãos? Espero que Deus tenha falado ao coração de vocês. Eu falo às vezes meio rápido, né? Acelero. Às vezes eu me acho não muito claro de entender, mas como eu orei no começo, para que Deus seja claro ao coração de vocês. Amém? Vou pedir para a Ana orar novamente, para a gente encerrar. Aí depois, se alguém quiser compartilhar alguma coisa, a gente podia também orar, ter um tempo de oração pelas pessoas que estão adoentadas, né? Amém? Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, Deus, que nos exorta, Senhor, a de fato, Pai, vivermos a vida de Cristo em nós, Senhor. De fato, Senhor, a não retermos, Deus, as coisas da nossa vida em cisternas, Pai, mas estarmos sempre, Senhor, vivendo e desfrutando, Senhor, desse manancial de águas vivas que é Cristo, Senhor. E obrigada porque agora o Senhor colocou esse manancial dentro de nós, Deus, porque a tua palavra diz, Senhor, que dos teus filhos fluirão rios de águas vivas, Deus. Obrigada porque o próprio Cristo, Deus, agora habita em nós. E na forma do Teu Espírito Santo nos guia, Senhor, em todas as coisas, nos dirige, Senhor, para vivermos a Tua vontade em cada área das nossas vidas. E que, de fato, Deus, nós possamos ter os nossos corações descansados no Senhor, nem andando ansiosos, Deus, com o dia de amanhã, Deus, com as nossas tribulações, com as preocupações, com as aflições, e nem tampouco vivendo de passado, Senhor, guardando ali ressentimentos, feridos, Deus, mas que de fato nós possamos, Deus, viver esse tempo que o Senhor nos dá hoje, Deus, e viver, Senhor, com os nossos olhos em Cristo, Senhor, viver, Senhor, de forma a honrar o Senhor, Pai, como foi ministrado, Senhor, que de fato nós possamos todos os dias, Deus, tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor, morrer para nós mesmos, Deus, para que a vida de Cristo seja manifesta em nós, viver para que a glória do Senhor seja vista, Senhor, seja manifesta, Deus, nos nossos corpos mortais, Pai. Então, encoraja, Senhor, a cada um dos nossos irmãos e irmãos, para que possam, Senhor, realmente não tirarem, Senhor, seus olhos da cruz, não desanimarem, Senhor, não retrocederem, Pai, mas continuarem, Senhor, sendo fortalecidos por Ti, tendo as lágrimas, Senhor, de seus olhos enxugadas, Deus, como nós lemos agora, e sendo fortificados nos seus espíritos, Deus, para continuarem avançando, Senhor, não olhando para trás, não ansiosos, Deus, com o dia de amanhã, mas realmente, Deus,
com os olhos em Cristo, vivendo o dia de hoje, Deus, como um presente do Senhor, vivendo o dia de hoje, Senhor, buscando realmente, Pai, não os nossos interesses, mas os teus, Pai. Obrigada por essa palavra, que o Senhor nos ajude a discernir os tempos do Senhor na nossa vida e nos ajude mesmo, Deus, a, como igreja, Deus, continuarmos avançando, Senhor, apesar das situações, apesar das dificuldades que cada um de nós temos individualmente, que como igreja nós temos vivido, que o Senhor nos ajude, Deus, a continuarmos firmados em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Alguém quiser compartilhar alguma coisa? Foi impressionante com essa palavra, Pedrinho. Podia virar até um livro. Que bênção. Graças a Deus que foi gravada, que eu quero ouvir de novo e de novo. Nossa,